Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPAcast, o podcast oficial da Igreja Presbiteriana da Aldeota. Nós tivemos uma série muito especial de episódios no nosso podcast no ano passado, no mês de dezembro, onde nós abordamos e conversamos um pouco sobre o tema do Advento, sobre o Natal, o significado dele, a história revelada na Bíblia e qual a importância disso para a nossa vida. E hoje nós estamos retornando com os nossos episódios de podcast. A nossa ideia é trazer um episódio por mês, e nesse mês de setembro nós vamos conversar sobre o tema dos catecismos, os catecismos reformados. Vamos entender o que são esses catecismos, qual a importância deles, como é que eles surgiram, enfim, como é que nós nos relacionamos com esses catecismos, a importância deles na nossa vida e na vida da igreja de maneira geral. E para essa conversa eu estou aqui com o Thalisson Evangelista, seminarista da nossa igreja. E aí, Thalisson, tudo bom? E aí, Dan, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui para falar um pouquinho sobre o catecismo, né? Ou os catecismos, e sobre catequese em geral. E agradeço o convite de poder participar aqui com vocês. Beleza, o prazer é nosso em ter você aqui mais uma vez com a gente. E eu lembro a você que está acompanhando esse podcast através do nosso YouTube, através da nossa página no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, que você siga o nosso perfil, para que você nos acompanhe, siga as nossas redes sociais, que nós vamos sempre avisar quando tiver um novo episódio, qualquer outra programação. E antes da gente entrar de fato no tema, conversar, fazer algumas perguntas ao Thalisson acerca dos catecismos, eu quero relembrar de duas coisas muito interessantes que nós temos feito aqui na nossa igreja, que nós fizemos aqui na nossa igreja, que estão relacionadas ao catecismo. Não sei se você acompanha as nossas redes sociais, mas nós temos feito postagens 2 vezes por semana de perguntas do breve catecismo de Westminster. É uma forma muito interessante para a gente revisitar o catecismo, relembrar essas perguntas, ou então você que ainda não conhece, conhecer essas perguntas que são muito importantes, né? Você pode usar isso também como uma forma de compartilhar esses ensinamentos com outras pessoas. E nós também tivemos no último domingo o lançamento da nossa primeira revista, produzida integralmente pela Igreja Presbiteriana da Aldeota, e o tema foi justamente Breve Catecismo de Westminster. Foi um trabalho muito bacana, que contou com a ajuda de várias pessoas, e graças a Deus no último domingo foi lançada. Essa revista é voltada para os adolescentes, mas ela não é exclusiva dos adolescentes. Então, se você tem interesse em adquirir um exemplar dessa revista, você pode entrar em contato com a secretaria da nossa igreja para conseguir o seu exemplar. Mas enfim, vamos falar agora sobre o tema, vamos falar sobre os catecismos. E para a gente iniciar, Thalisson, eu queria te perguntar justamente o que são esses catecismos, né? Para que eles servem, como é que a gente estuda esses catecismos? Você poderia explicar isso para a gente? Sim, claro. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa iniciar com a Bíblia, né? E para isso eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Este texto é um texto que Jesus fala para os seus discípulos fazerem outros discípulos, e ele ordena para que esses seus discípulos façam discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir disso eles deveriam ensinar todas as coisas que o próprio Jesus havia ensinado aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Então, na Escritura como um todo, mas mais especificamente aqui na própria ordem de Jesus, nós temos a ordem de ensinar a guardar todas as coisas, ou seja, ensinar a doutrina cristã, o caminho que nós devemos andar. Portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que é uma ordem de Cristo ensinar todas as coisas acerca daquilo que o próprio Jesus disse para que fosse guardado pelos seus discípulos, e também é uma forma de andar no próprio caminho que Cristo quer que nós andemos. Portanto, nós precisamos lembrar que a doutrina, a catequese, né, ele fala aqui ensinando-os, né, catequizando-os, é justamente isso que Jesus fala. É uma parte do discipulado cristão. Então,
nós não temos um discipulado cristão se nós não temos uma catequese. Portanto, a própria importância dos catecismos se dá justamente porque eles carregam uma base doutrinária muito forte. Sim. São resumos da doutrina cristã, dos pontos principais que a Escritura irá nos ensinar, que Deus nos revela, nos dá a partir da sua revelação dele, de como a sua igreja deve andar. Portanto, esses catecismos são compêndios de perguntas e respostas, geralmente breves, né? Alguns são mais longos, mas geralmente são perguntas breves, respostas breves, que carregam aí essa base doutrinária muito robusta, nos dando também as bases bíblicas para as respostas das perguntas que são tratadas nos catecismos. Então, a importância desses catecismos dos catecismos é justamente isso. Faz parte do nosso discipulado. Nós precisamos aprender, e essa ordem de ensinar é uma ordem que é dada para os discípulos de Cristo, e todos aqueles que querem se tornar discípulos, eles precisam aprender, porque eles precisam guardar essas coisas também, e eles não vão guardar aquilo que eles não conhecem. Então, é complicado você dizer que é um discípulo de Cristo, que você é um seguidor de Jesus, que você ama a Jesus, que ama a Deus, se você não conhece a doutrina cristã. É verdade. Não é? O que você guarda se você não conhece? Qual é o Jesus que você segue? Qual é o Jesus que é seu Senhor se você não o conhece? Então, o discipulado, uma parte importante do discipulado é justamente o conhecimento. E aqui nós não estamos falando em conhecimento acadêmico, não é isso que nós estamos querendo tratar aqui. Existe o espaço do conhecimento acadêmico também dentro da teologia, dentro do estudo da revelação de Deus. Mas esse conhecimento que nós estamos falando é um conhecimento que envolve, claro, o intelecto, a nossa razão, mas envolve um conhecer de relação. E esse conhecer de relação, de relacionamento, é um conhecimento que passa por guardar aquilo que Jesus nos ordena guardar. Sim. Então nós precisamos aprender. E os catecismos nos ajudam a isso, porque não são, digamos, livros teológicos, não são teologias sistemáticas, mas eles fazem um resumo da doutrina cristã, daquilo que nós precisamos guardar para a nossa Sim. vida espiritual, para a nossa vida cristã. Então, eu creio que a importância do catecismo é a importância da catequese, que é a importância do discipulado. Se nós pensamos no discipulado, pensamos também na catequese. Se nós pensamos na catequese, nós pensamos também nos catecismos. Sim. Foi muito interessante que você começou a sua resposta, né, falando da Bíblia. E durante o que você falou dessa fidelidade dos catecismos reformados à Bíblia, né, à revelação de Deus. Então, partindo por essa ideia, que é uma realidade, a gente constata que é um erro as pessoas colocarem, por exemplo, o catecismo contra a Bíblia, como se uma coisa tivesse oposta à outra, como uma coisa, né, Sim. fosse contra a outra, né, porque realmente um está firmado na palavra de Deus. Então, realmente é um erro o que algumas pessoas pensam de que eu não vou estudar os catecismos, eu vou estudar só a Bíblia. Eu acho que isso aqui não é muito correto, não. É errado isso, né? Com certeza. Primeiro porque são vários entendimentos errados acerca desse assunto. Em primeiro lugar, um entendimento equivocado de como o Espírito Santo atua na igreja, né? O Espírito Santo atua na igreja a partir da Bíblia, da palavra revelada, que é passada aos membros, né, aos discípulos de Cristo, à comunidade cristã, mas esse Espírito ele vai atuando na igreja. Tanto é que nós temos na própria Escritura Atos dos Apóstolos, mas nós podemos também pensar em Atos do Espírito Santo na igreja. Sim. Então temos o Evangelho de Lucas e a continuação, digamos assim, né, em Atos, né, a continuação desse Evangelho. Primeiro no Evangelho nós temos os Atos de Jesus e agora em Atos dos Apóstolos nós temos o Espírito Santo atuando na igreja. E o que é que o Espírito faz com a igreja? A partir dessa revelação, o Espírito ensina a sua igreja.
ele revela quem é Jesus Cristo. Ele torna claro, ele ilumina a mente daqueles que são povo de Deus para entender todas as coisas que o próprio Deus quer que nós conheçamos. E a partir disso, a própria igreja vai construindo o seu pensamento em cima da revelação de Deus. Então, a igreja, ela constrói o seu pensamento, o seu conhecimento de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem o próprio Espírito Santo é. E o Espírito Santo é aquele que vai utilizar a sua palavra para edificar essa igreja ao longo dos anos, ao longo da história da igreja. Então, todos os conhecimentos, os tesouros, aquilo que a igreja construiu não pode ser desprezado. Sim. E um desses tesouros é justamente o catecismo, né? Ou os catecismos. E os catecismos não são concorrentes da Escritura. Na verdade, eles vão trabalhar em cima da Escritura. As suas perguntas e as suas respostas são tirados de dentro da Escritura. Então, nós não podemos pensar que o catecismo ele concorre com a Bíblia, né? Isso não existe. Então, o primeiro ponto aí de equívoco é justamente não compreender como o Espírito Santo trabalha na igreja. Ele trabalha dessa forma, e nós temos o livro de Atos como esse grande exemplo de como Deus trabalha no Espírito Santo, ensinando a sua igreja, edificando a sua igreja, construindo o pensamento a partir da revelação. Outro pensamento equivocado é entender que nós não precisamos de nenhuma mediação a não ser a Escritura, que nós nos bastamos para entender a Escritura, não precisamos do corpo da igreja, somos isolados e entendemos que igreja é um indivíduo, quando na verdade igreja é o ajuntamento do corpo de Cristo, né? Então, seria um erro, digamos assim, falar eu sou igreja, né? Não, você é a igreja enquanto corpo de Cristo, com o corpo de Cristo, Sim. não isolado, né? Então Deus trabalha no corpo, né? Na comunhão, na comunidade cristã. E aí algumas pessoas também entendem que confissões, né, resumos da fé cristã não estariam de acordo, porque eu não posso aderir a uma teologia porque eu tenho a Escritura. E aqueles que têm uma confissão de fé, que têm um catecismo, algum norteador teológico doutrinário para basear a sua fé, para cercar ali a sua fé contra os erros, né, contra as heresias, são aqueles que estão tentando entender as coisas longe da Bíblia. Sim. Mas isso não é verdade. Aqueles que dizem que não têm uma confissão, que não aderem a um catecismo, eles também têm a sua confissão, eles também têm um catecismo, entendeu? Muitas vezes não vai ser algo explícito, mas porque não é algo explícito, não está visível, não está público para julgamento. E quando não está público, quando não está visível para julgamento, isso é um perigo. Sim, porque como você vai saber se aquilo que você está percebendo, lendo na Escritura, de fato é correto? Então, quando eu expresso isso publicamente, como em uma confissão de fé, por exemplo, ou no próprio catecismo, eu tenho ali um documento que pode ser julgado por toda a comunidade cristã. Então, todos os crentes eles podem ter acesso a esse documento e, em algum momento, como igreja, olharem para esse documento e dizer, olha, eu acho que esse ponto aqui está errado, eu acho que esse ponto aqui não está correto, não está tão verdadeiro assim, e assim nós podemos crescer, nós podemos entender melhor a fé cristã. E aquele que tem essa confissão, esse catecismo privado, né, isolado, ele nunca vai estar disponível para o público, para a comunidade, para o corpo de Cristo, olhar para aquilo ali e de fato dizer assim, está certo ou está errado, entendeu? E geralmente quem tem esse tipo de postura já parte de um erro e acaba tendo aí, somando na sua caminhada outros problemas, outros erros que vão surgir por esse isolamento, né? Por esse afastamento da igreja historicamente, entendeu? Então, eu penso que nós podemos entender
o catecismo como uma ferramenta que nos ajuda a entender a Bíblia. Sim. Né? E todas as ferramentas que nos ajudam a entender a Bíblia são bem-vindas para a igreja. Né? E assim nós podemos conseguir que aquele membro que não tem, por exemplo, o dom de ensino, não tem um desenvolvimento intelectual tão forte, tão robusto, que não teve tantas oportunidades na vida de aprender sobre ferramentas, sobre hermenêutica, sobre seja lá o que for, que não teve um desenvolvimento intelectual tão forte, ele consiga acessar as verdades eternas da Bíblia através do documento do catecismo. E ele pode verificar na Bíblia, porque lá vai ter as referências. E ele vai ler, e ele vai aprender, e vai ser edificado também. Então, ao invés de afastar algumas pessoas da Bíblia, na verdade, o catecismo ele faz com que essa pessoa se aproxime da Bíblia. Ela vá até a Bíblia, porque ele começa a compreender mais, e assim ele vai ter o desejo de compreender mais e melhor aquilo que o Senhor revela à sua igreja. É verdade. E foi muito interessante isso que você falou, do aspecto de que o catecismo, né, esses que nós estamos falando, que são públicos, né, que foram formulados, eles não foram formulados de uma hora para outra. Não foi uma pessoa que simplesmente pensou tudo aquilo, registrou e isso passou a valer. Né? Existiram reuniões que foram analisar, sim. E aí a gente vai entender um pouco sobre a origem, né? Como é que foram formados esses catecismos, né? Nós temos alguns exemplos, nós já citamos o breve catecismo de Westminster, nós temos o catecismo de Heidelberg também. E aí eu queria que você falasse rapidamente sobre essa formação, que é importante nesse processo que você falou, né? De não ser algo isolado, de alguém que pensou algo por conta própria e aquilo nunca foi, né, conversado, analisado. E alguns exemplos de catecismos, né? Certo. Então, nós podemos pensar como catecismos, porque se você for olhar para o breve catecismo, ele tem um método, né? um modo de organizar perguntas e respostas, e são os mais conhecidos. Mas ao longo da história da igreja, né, ao longo da história do povo de Deus, nós podemos perceber alguns documentos que foram usados para catequese. Como, por exemplo, no próprio início da igreja cristã, né, depois de Cristo, nós temos a Didaquê, que foi um documento que foi utilizado pelos cristãos primitivos para preparar as pessoas para o batismo, para a entrada na igreja, né, para os sacramentos. Então, esse Didaquê não era um documento de perguntas e respostas, mas já era um documento de catequese. Sim. Então nós podemos considerar ele como um catecismo mesmo, né? Um documento que vai ensinar, vai resumir a fé cristã, resumir o que a Bíblia ensina, para que essa pessoa possa ela possa entrar, né, na comunidade cristã, ela possa entender o que é a fé cristã, aceitar de fato, né, ter aquilo como verdade mesmo, perceber a verdade do cristianismo e assim ser batizada, receber a comunhão, receber a Santa Ceia. E isso era utilizado pelos pais da igreja para a proteção da doutrina, né? Então, veja que já existe uma preocupação contra as heresias aqui, no início da igreja depois de Cristo, né? Já existe uma preocupação dos pais da igreja naquilo que poderia ser entendido contrário à tradição dos apóstolos, né? Aquilo que os apóstolos ensinaram, que eles aprenderam de Jesus e que o Espírito Santo os inspirou a escrever, a pensar. Então, o próprio catecismo ele é essa defesa da igreja também contra as heresias. E assim, já desde o início da fé cristã, nós já temos esses documentos sendo confeccionados para ensinar a igreja, proteger ela contra o erro e fazer com que esses cristãos fossem cristãos que soubessem o que eles estavam crendo, né? Soubessem aquilo que eles professavam. Nós temos também depois, por exemplo, na Reforma Protestante, a volta desse método de ensino, né? Desse método de catequese, dos catecismos. Nós vamos ver em Lutero justamente essa preocupação, depois de verificar ali com a Reforma Protestante que os pastores protestantes agora eram digamos, fracos
não tinham tanto entendimento Sim. da escritura, e o próprio povo, os membros, né, os chamados leigos, eles também não sabiam quase nada da fé cristã. Então isso vai ser uma preocupação do próprio Lutero. Assim ele vai criar também um breve catecismo, né, vai criar também um catecismo maior, ensinando acerca dos 10 mandamentos, ensinando acerca da oração de Jesus, né? Ensinando acerca dos sacramentos, ensinando sobre o Evangelho, não é isso? Então, fazendo um resumo assim daquilo que o cristianismo deve apresentar como verdade que a Escritura nos traz. Então, isso é uma preocupação que vai entrar aí na Reforma Protestante e vai vir com força novamente. E agora nós já vamos ter esse método de perguntas e respostas, não é? Pequenas perguntas, pequenas respostas, trazendo aí as referências da própria Escritura. Nós vamos ter, como você já falou, né, o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster, justamente sendo criados, forjados ali na Assembleia de Westminster. São 3 documentos importantíssimos que vão ser formados nessa Assembleia, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo. Então, são anos de reuniões de vários teólogos importantes da época, né? Teólogos piedosos, homens piedosos, que tinham a preocupação de trazer uma pureza doutrinária para a igreja, de ter uma unidade dentro da igreja. Por isso também é importante entender que o catecismo ele também é uma espécie não só de pureza doutrinária da igreja, mas uma espécie de unidade da igreja. Sim. Imagina que cada pessoa vai pensar uma coisa diferente. Então, quem é que está falando a verdade? Imagina você que na nossa igreja vários pastores já passaram por aqui, né? Várias pessoas já subiram ao púlpito e pregaram. Imagina se cada uma dessas pessoas ensinasse uma coisa diferente. Como a comunidade, como os membros da igreja, eles iriam olhar para aquilo e imaginar o que é a verdade. O que é certo, né? Quem está falando a verdade aqui? Exato. Então, nós temos a unidade aqui também nos próprios catecismos. Não somente nele, mas na confissão também, mas nos catecismos também. Então, veja que há uma preocupação doutrinária, há uma preocupação em unidade da igreja, há uma preocupação da própria espiritualidade, de como as pessoas vão viver o cristianismo na vida prática, na vida comum. Os catecismos foram criados para pessoas comuns, né? Para pessoas que não eram pastores também, que não eram presbíteros, que eram membros comuns, que tinham profissões comuns e assim precisavam de um documento que resumisse a fé cristã para dar a ele um norte, né, para a sua fé, para dar a ele uma base doutrinária forte, uma unidade dele com a igreja, com os irmãos. E assim nós temos durante a história da igreja a criação desses catecismos justamente tendo em vista essas questões que nós mencionamos aqui. E outros catecismos também foram surgindo ao longo da história da igreja. Nós temos catecismos mais próximos ao nosso tempo, né? Como o próprio catecismo que foi criado pelo The Gospel Coalition, né? que é um movimento dos Estados Unidos. Sim. Que tem aqui também esse movimento, né? Coalizão pelo Evangelho, que, se eu não me engano, é o Catecismo da Cidade, Nova Cidade, né? Isso. Catecismo Nova Cidade, que tem como referência os catecismos reformados, né? As perguntas até são bem semelhantes. São bem semelhantes, a própria estrutura, sim, como eles são formados, né? Falando do propósito do homem no início, né? Falando como o homem se relaciona com Deus, o que Deus requer do homem e como esse homem pode ser salvo. E para a gente encerrar, uma última pergunta. Eu vou lembrar de duas coisas que a gente já conversou hoje para formular essa pergunta. Vou lembrar da questão da revista, que a gente falou, né, da revista do Breve Catecismo, que nós lançamos. E vou lembrar de algo que você falou também, da questão do conhecimento, né, que você falou que o catecismo ele não vai muito para esse lado de um conhecimento acadêmico, denso, teológico, né, de que estaria reservado mais a as pessoas que se propusessem a estudar. Sim. Mas é um conhecimento mais prático, né, de vida da igreja, de relação com Deus, de forma como nós vamos viver, né? Sim. E aí,
Partindo disso e pegando o gancho da revista, eu te pergunto, quão importante é também para uma igreja e até para famílias, né, ensinarem e estudarem esses catecismos com seus filhos, com as crianças, com adolescentes. Uhum. É muito importante, eu Sim, imagino. sim. E é muito importante, de fato, e você pode perceber que em um mundo plural como o nosso, né, e onde o conhecimento, se é que nós podemos chamar assim, né, Sim. conhecimento, está na palma da nossa mão, né, e no nosso celular, naquilo que a gente assiste, na arte que é produzida, filmes, né, séries, tudo mais. Todas essas formas, essas expressões artísticas, o próprio ensino no colégio, tudo isso é um tipo de educação. E como você falou, assim, para a igreja e para a família. Em primeiro lugar, para a família, né? Pensando aqui tanto na formação dos pais como dos filhos, né? Das crianças. Primeiro, os pais que vão ter um documento como os catecismos, como o breve catecismo, sim, uma forma de ensinar para o seu filho fácil. Ele não vai precisar gastar tanto tempo, ler tantos livros para, no final, tentar produzir algum tipo de conhecimento para o seu filho da escritura. Ele tem uma ferramenta que já facilita esse ensino para o seu filho. Assim, ele consegue ensinar para os filhos, para a família, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais prática, e ele mesmo consegue aprender. Sim, com o catecismo. Não é somente para a criança, é para o adulto também, é para toda a família. Então, você pode perceber a importância dessa ferramenta no mundo de hoje, onde todos nós somos bombardeados constantemente com informações, com tentativas de captar o nosso coração, a nossa mente para certos tipos de verdades que, no final das contas, não são, né? Então, nós temos no catecismo essa defesa também, um conhecimento, né, mais prático, digamos assim, de uma forma resumida, daquilo que a Escritura traz de mais importante. Então, você pode, justamente, tendo o conhecimento do catecismo, estudando o catecismo em casa, na igreja, no culto doméstico, né, no seu devocional, na EBD, no pequeno grupo, estudando o catecismo, você pode catequizar a sua mente, o seu coração, a sua família, para que você não seja catequizado por essas outras coisas, por Sim. ideologias, né, por filosofias que são colocadas aí para nós e nos atraem, né, por causa das suas construções e dos seus discursos. Então, é extremamente importante o catecismo para nós hoje, para a igreja, né? É uma excelente ferramenta para os pastores, porque eles podem utilizar o catecismo para ensinar os membros da igreja, né, acerca das verdades eternas da Escritura, de um modo mais simples, né, de um modo mais fácil, acessível para todas as pessoas. Você não precisa gastar horas, por exemplo, construindo aulas, cursos para a igreja, e que muitas vezes não vai ter o retorno, digamos assim, porque muita gente não vai querer esse tipo de material, mas no catecismo você tem algo mais simples e muito bem organizado, muito bem estruturado, feito de uma maneira responsável, né, por pessoas que tinham comprometimento com a palavra e também tinham capacidade para construir esses documentos. Então, com isso, nós temos uma ferramenta importantíssima para Sim. o ensino cristão da igreja, né? E isso ajuda pastores, ajuda presbíteros, diáconos, pais de família que vão ensinar para os seus filhos. Então, é um documento que nós devemos resgatar, é uma forma de ensino cristão que nós precisamos falar novamente, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, né? Sim. Construindo essa revista sobre o breve catecismo, uma forma de ensinar aos nossos jovens a partir de documentos históricos que não perdem o seu valor, né? Pelo contrário, a cada momento aí da nossa história, da história da igreja, da história da nossa vida, se mostra necessário
para os nossos tempos, né? Então, Deus abençoou a sua igreja com esses documentos e nós devemos glorificar a Ele utilizando estas formas de ensino. Amém, é verdade. Então fica aí mais do que nunca o nosso incentivo, né, a você que está assistindo, que está ouvindo esse podcast. Se você ainda não conhece os catecismos reformados, que você procure, eles são de fácil acesso. Muitas bíblias já vêm com ele lá no final, nas últimas páginas. Você também pode encontrar na internet, domínio público, é bem tranquilo, né? E é muito interessante, por tudo que nós falamos, é muito proveitoso para a sua vida, para a vida da sua família. Então a gente agradece mais uma vez ao Thaleson pela parceria, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecemos a todos vocês, né, que estão nos acompanhando até aqui, e fica o nosso convite para que você procure os catecismos, estude os catecismos e que você continue também ligado aqui no IPAcast, acompanhando. No próximo mês teremos um episódio especial sobre a Reforma Protestante, né, mês de outubro, especial para a nossa igreja. E agradeço a todos vocês. Não se esqueça de acompanhar nossos perfis nas redes sociais, aqui no Spotify, no YouTube, para você ser notificado sempre que algum episódio, algum conteúdo novo for publicado. Igreja Presbiteriana da Aldeota, há 44 anos, evangelizando Fortaleza.